seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Portal AtoCast, seu canal de comunicação aqui do Portal Ato, onde você fica sabendo das novidades da política, entretenimento e muito mais. E essa semana trazendo para você ele, Edson Santos, vereador de Mogi das Cruzes. Eu já quero começar agradecendo pela sua participação e falando da polêmica que rolou semana passada na Câmara Municipal durante uma sessão ordinária, onde o vereador Felipe Lins se meteu num imbróglio aí a respeito de uma moção, e você, que é uma pessoa muito centrada, muito calma, que dificilmente entra em questões polêmicas, teve que intervir, né, vereador? Conta um pouquinho dessa história pra gente e muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Tudo bem, eu que agradeço pelo convite, por estar aqui nesse espaço, eu que agradeço muito. Então, você viu polêmica e eu que não gosto muito de polêmica, né? E tive que. Você sabe que eu tenho uma história, né? Dentro da assistência social. A assistência social já vem de família, vem de sangue. Minha vida sempre seguiu paralela à assistência social e eu, na gestão do Bertaioli, você sabe que eu fui secretário adjunto de assistência social. Então, eu conheço como é que funcionam as coisas dentro da assistência, tudo que é relacionado à assistência social, eu trabalhei, então eu entendo, né? E o vereador apresentou aquela moção, né, de repúdio, mas a moção da maneira que ele fez, você estaria repudiando o quê? As pessoas em situação de rua, usuários de droga. E foi isso que passou. Você viu que não foi eu apenas que entendi. Você viu que outros vereadores também se manifestaram. E não tem como, Marici, não tem como nós que trabalhamos dentro da assistência permitir uma fala dessa, né? Porque nós precisamos de políticas públicas justamente para isso, para pessoa em situação de rua, para o usuário, né? Mas não repudiar. E foi a polêmica que causou lá, e o vereador acabou retirando a moção e depois acabou se desculpando com alguns vereadores, mas tem ficado muito chato e complicado, porque a Câmara tem sido criticada, né, por quem acompanha as sessões, porque dá a impressão que é sempre aquela polêmica, aquelas falas ofensivas, né? E hoje, numa cidade, né, administrada por uma prefeita mulher, onde a comandante da Polícia Militar é mulher, onde a delegada seccional é mulher, não dá para o vereador simplesmente ofender a vereadora Inês Paz, uma professora aposentada que tem toda uma história dentro da educação, uma história de luta dentro da cidade, ser chamada de analfabeta, né? Isso a gente não pode permitir. A gente realmente. Essa é uma questão muito importante, né? Porque tanto a vereadora Priscila quanto a vereadora Malu, quanto a própria vereadora Inês e outra vereadora também, a Fernanda, né? Fernanda Moreno, sempre bateram essas questões, né? De violência política de Sim. gênero. A gente fala que não tem, que não existe, que isso aí é balela, mas olha aí aparecendo, né? Então, Sim. é pelo fato dela ser mulher, isso realmente é muito angustiante para nós que somos mulheres, né? Então, Eu me sinto representada, inclusive, pela vereadora e Inês. sem contar, né, citei as mulheres, sem contar que a prefeita criou a Secretaria da Mulher, né, na cidade. É muito complicado isso, né? E eu prestei atenção lá, da onde eu estava perto de vocês da imprensa, você, principalmente, se fez uma cara de assustada a hora que aconteceu isso, Ninguém né? acreditou, E né? ali é um local de discussões, né? É o parlamento. Nós precisamos respeitar as bandeiras de cada um. Ali tem direita, tem Exato. esquerda, tem centro, tem tudo. Mas você consegue discutir os assuntos com respeito. Imagina, o que não pode ter lá é justamente a falta de respeito Exato. e com uma mulher da maneira que foi. Não pode ter falta de respeito com ninguém. Mas com a vereadora Inês Paz ou com qualquer outra mulher, eu percebi que os vereadores realmente ficaram muito incomodados com isso. É verdade, e a vereadora Inês sempre foi uma vereadora combativa, que nunca teve medo das suas posições ideológicas, né? Mas agora, acho que no atual momento de vida dela e pela sua trajetória, ela adquiriu assim tipo uma rede de proteção, né? Que parece que todo mundo ali trata ela como se fosse um bibelô, vamos dizer assim, né? O carinho que envolve Sim. a toda a figura política e feminina que ela representa, Sim, né? tanto a vereadora Inês Paz como as outras três vereadoras também, né? Mas a professora Inês Paz, ela está com acho que 70 anos, né? Ela tem uma história construída na cidade, né? Ela tem uma Verdade. história. E eu, particularmente, tenho um respeito muito grande. Eu tenho respeito por todos, né? Você viu que teve vereador que até se espantou com a minha fala, vereador Mauro Araújo, porque realmente eu sou muito educado, eu sou muito cordial com as pessoas. E isso dentro da Câmara é comum.
Eu chego nos corredores, eu cumprimento todo mundo, eu converso com todo mundo e não interessa se é a senhorinha que faz limpeza, se é o presidente. Para mim é tudo igual, né? Eu acho que a gente está num ambiente onde você tem que respeitar. Você é exemplo para quem está em Tá. casa, para quem te acompanha. E é o seu segundo mandato, segundo, não me falha a memória, Não, né? eu estou no terceiro É o mandato, é o terceiro já, terceiro e mandato. antes disso participou, como você falou, da secretaria Sim, do prefeito Marco Bertaioli, sempre na área social, sempre muito ligado a essa causa, e agora como secretário também, primeiro secretário da mesa diretiva, já há muitos anos também, então sim. tem uma experiência a mostrar, né, Você vereador? sabe que a minha história, quando eu falo que a gente tem que ter respeito, né? Porque a gente construiu uma história, né? Eu trabalhei no Banco do Brasil durante muito tempo, conheci o Marco Bertaioli enquanto cliente do Banco do Brasil. Depois eu saí do Banco do Brasil e teve um período de outras atividades. Depois eu fui trabalhar na primeira campanha eleitoral do Marco Bertaioli, vereador. Lá Lá atrás, atrás, em nossa, 1996, né? E depois de lá a gente sempre trabalhou junto, né? Depois eu fui ser assessor dele na Câmara Municipal, onde ele ficou 2 mandatos. Quer dizer, hoje eu estou vereador na Câmara, onde eu fui assessor. Depois o Bertaglia foi o vice do Junge, depois ele foi deputado estadual, depois veio como prefeito e ficou 8 anos, 8 anos e como você prefeito. acompanhou toda essa Eu trajetória. fui adjunto, né, secretário adjunto de Assistência Social da professora Marinês Piva, que eu tenho um respeito Maravilhosa, danado por ela, adoro eu ela. também gosto muito da Marinês, e fui também adjunto da Eliana Mangini. Eliana Mangini trabalhou muito tempo também com o professor Zé Luiz Freire de Almeida, né, e agora ela está na prefeitura de Arujá. E é o trabalho, você faz o que gosta, né? Então você construiu uma trajetória. Daí quando o Bertaioli foi sair da prefeitura, que daí viria o Marcos Melo, eu saí candidato a vereador. E daí na época dos novatos, quem estava disputando a primeira vez a urna, eu fui o mais votado. Só na época o Caio, né, o Caio Cunha era Caio Cunha, candidato à reeleição e ele teve mais votos do que eu. você só perdeu para ele, olha só. Naquela E na foi, primeira, na primeira. bacana. E, vereador, vamos falar da causa social, porque realmente existe muita dúvida e muito, vamos dizer assim, as pessoas não sabem realmente como tratar uma pessoa que está em situação de rua, né? E você, como uma pessoa tão experiente, o que você pode ensinar para nós nesse aspecto, né? Como é que o vereador, por exemplo, poderia ter tentado se aproximar dessas pessoas? Como é que deveria ter sido feita essa abordagem, na sua opinião? Tá. Então vamos falar especificamente da pessoa em situação de rua, né? Normalmente o pessoal fala, morador de rua. Dentro da assistência social, pessoa em situação de rua é o termo correto que se usa, né? Você sabe que a assistência social, ela deu um boom na gestão do Marco Bertaioli, né? Foi onde começaram as construções dos equipamentos como os CRAS, os CREAS e o Centro Pop, que é o local onde acolhe as pessoas em situação de rua. Especificamente da pessoa em situação de rua. É, ninguém está na rua porque quer. Com certeza. Tá? Ninguém está na rua porque quer, porque olha o sofrimento que é você estar na rua. Então, na rua, tinha casos na minha época, eu lembro de um senhor, ele até faleceu. Ele perdeu um filho, eu não sei se o filho caiu de uma árvore, alguma coisa, do enterro do filho, do cemitério, ele nunca mais voltou para casa, ele ficou na rua. Entendeu? Então ele tinha um São motivo. vários Então, motivos, né? vários motivos. Depressão, problemas Depressão, familiares, problemas problemas marido, com casal que que se brigou, que desentende, separou, entendeu? família, pai, mãe que briga, Sim, sim. filho. Quem E, nunca, né? e hoje o que acontece muito, né? Você vê que é um perfil, né? Hoje você vê muitos jovens em situação de rua, são jovens que estão no vício da droga, Vício. aquele jovem que já deu todo o trabalho para a mãe e para o pai, que a mãe já não está aguentando mais e está na rua. Quer dizer, então você precisa de políticas públicas para isso. Quando a gente tinha, eu até citei na Câmara, né, naquele episódio, a gente tinha na gestão do Bertaioli, a gente tinha ali no Coreto da Praça São Benedito, a gente tinha um problema sério de pessoas em situação de rua Me ali, né? lembro. E quando a gente sabia, né, que ia ter abordagem, que é uma abordagem necessária, sabe que a assistência social tem uma equipe preparada para isso, que tem uma van com coordenador, mas os técnicos que fazem abordagem na cidade, percorrem os pontos da cidade onde tem pessoas em situação de rua. E a gente sabia que ali no Coreto era um pessoal mais jovem Difícil. e difícil, porque a maioria é viciado em droga, né? Então, essa abordagem, a gente pedia um acompanhamento da Guarda Municipal, nem que fosse para ela ficar Sim, ali afastada. Mas afastada, tem que exatamente. saber abordar, Tem que né? saber abordar, não é fácil.
tem hora que você fala assim, nossa, a gente está enxugando o gelo. Parece que você trabalha, trabalha, trabalha e continua na mesma, né? Só que é um trabalho necessário. Vai zerar isso? Nunca, Nunca. nunca. Não adianta Aliás, achar. Sempre aliás, vai ter alguém em situação de é uma rua. questão mundial. A gente Sim, percebe, né? Nos Estados Unidos, a gente pegar a sim, internet, eles estão perdidos. Washington, a capital do país, perdida de moradores em situação de sim. rua. E é um problema realmente que acontece no mundo todo, E a né? gente percebeu, sim, que devido à pandemia, realmente Aumentou. aumentou, porque quantas pessoas que não conseguiram pagar aluguel e foram despejadas, que foram para a rua, enfim, aumentou. Mas agora a gente já está fora da pandemia, né? Você tem que fazer um trabalho. E tem aquele trabalho também, o que acontece? Tem muitas pessoas, você sabe que tem muitos que eles ficam de cidade em cidade, né? Nômades, né? De Bertioga ele vem para Mogi, de Mogi ele quer ir para Taubaté, ele quer ir para o Vale do Paraíba, né? E a assistência social ela tem condição de repente, contribuir com uma passagem para ele ir para outra cidade, desde que lá a família que ele tem lá já esteja acordado que vai recebê-lo, né? Você não pode simplesmente enfiar ele no ônibus e Não, e mandar falar embora da tchau. cidade. Não é assim que funciona. Tem que ter realmente esse trabalho de acolhimento, né? Entender a situação da pessoa e perceber como é possível ajudá-la, né, vereador? Porque hoje, por exemplo, nós temos, até aqui perto, o Centro Pop, no Mongilar, onde ele acolhe, se ele tem que tirar documentos, é servido um café para ele reforçado ali. Hoje a cidade consta com abrigos, né, onde ele pode passar a noite, ele pode ir lá dar um banho quente, tem alimentação para ele. Mas você sabe que muitos acabam ficando nas ruas por causa das doações. E é comum isso. Não tem como você impedir as pessoas de doarem. Imagina você estar na porta da padaria, eu falo isso porque quando Acontece eu com me, todo mundo, eu né? me vejo fazendo isso, às vezes, você vai tomar café numa padaria, tem alguém sentado ali, ele te pede um café, um pão, você vai falar, não, dinheiro realmente eu não dou, Mas eu não comida, dou, mas você vai negar um pão e um café para alguém que está ali na porta da não padaria? tem como, gente. Ser humano, né? Não, não tem jeito. Mas o que acontece é que muitos fazem doação em dinheiro, né? Isso acaba incentivando, vamos dizer assim, essas pessoas continuarem nesse sistema que é bem insalubre, né? Porque ele acaba ficando na rua porque ele sabe que mais tarde vai passar Vai alguém aparecer que vai alguém aparecer com e marmitex. ele Então, pode assim, manter o vício sim. dele, que E é uma tem coisa como. difícil de sair, Exatamente. E né? também não tem como você impedir esses grupos, você não tem como proibi-lo de fazer uma entrega de marmitex. Você pode até conversar com eles, olha, você quer fazer esse trabalho? Vamos fazer dentro de um abrigo. Vocês querem cozinhar? Vamos lá cozinhar no abrigo. Isso é possível fazer, né? Porque daí você vai estar ajudando. Sim. Mas também não existe, não tem como proibi-los, né? Eu sei que são igrejas que vão para a rua e eles entendem que é um trabalho social e a gente Importante, tem que respeitar isso com também. certeza. A gente tem que respeitar. Mas a cidade hoje é uma das cidades que melhor cuida, tá, da pessoa em situação de rua, porque você tem equipamentos e tem funcionários para isso. E existe uma questão também muito importante, que é a questão da nossa Constituição, né, nossa lei magna, Sim, que diz que o direito de ir e vir está lá. é. Então, assim, as pessoas quando vão tratar dessa questão têm que saber abordar, porque se a pessoa não quiser sair dali, Ela ou não vai sair. ela não, ela tem o direito legal, ela está garantida pela lei, né? Isso é uma coisa que muita gente não É. sabe, né, vereador? É na base do convencimento. Por aí você já vê o trabalho que os funcionários, que os técnicos da assistência social têm, porque é um trabalho de lábia mesmo ali, de convencimento, né? Não tem jeito. Você não pode pegar a pessoa em situação de rua à força e tirar de lá, né? Pois é. Então, você vê A a complexidade. complexidade do trabalho. Dentro da assistência social, eu acho que dos trabalhos mais, entre aspas, difíceis que a gente encontra é realmente esse trabalho com a pessoa em situação de rua. Eu vou sugerir aqui para o vereador Felipe Lins para conversar bem com o senhor da próxima vez que ele for refazer. Já deve ter feito, né, essa moção aí, mas olha aqui, quanta informação e quanta coisa boa, né? É isso que a gente fala, né? Você vivenciou isso, você trabalhou isso durante toda a sua vida. A sua mãe foi uma grande inspiração para você, a dona Isaura, Sim, né? sim. E a gente realmente tem orgulho, né, de olhar para trás e ver o quanto a gente caminhou nesse sentido, né? E graças a Deus, assim, a assistência social, ela realmente cresceu na cidade, né? E eu tenho orgulho porque na Câmara praticamente não se enxergava a Secretaria de Assistência Social. E a partir do momento que eu fui para a Câmara, eu consegui dar essa visibilidade, é claro, com o apoio de todos os vereadores, que ninguém faz nada sozinho, né? Mas de dar essa visibilidade para a Câmara Municipal, para a Secretaria de Assistência Social, né? Para tudo que é feito na assistência social, porque lá
você trabalha com a pessoa em situação de rua, você trabalha com jovens, com crianças, você trabalha com idoso. Graças a Deus a prefeita agora criou também a Secretaria da Longevidade, porque é um trabalho também desenvolvido pela assistência social, quer dizer, ela conseguiu criar uma secretaria específica para cuidar do idoso, né? Que Mogi está envelhecendo, né? Exatamente. Mogi está envelhecendo. Aliás, não só o Mogi, como o Brasil todo, né? né? Daqui a pouco nós vamos ter muito mais idosos realmente do que jovens. E merece mais cuidado, né? Necessita de mais cuidado, necessita de mais assistência médica. Enfim, se a gente não se planejar e não se preparar para esse futuro, Sim, né, vereador? São equipamentos que você tem que ter na cidade hoje, né? Por exemplo, nós temos um centro-dia do idoso no Rodeio. A gente sabe que a cidade comporta mais um, mais dois. A gente tem a Vila Dignidade, são as 24 casinhas do Jardim Universo, que são aqueles idosos, né, que às vezes estão sozinhos, mas que ele tem condição de... Ele consegue ir numa padaria sozinho, ele consegue numa tem uma consulta certa autonomia. autonomia, ele consegue ir no posto de saúde numa consulta médica, né? Então são equipamentos que você tem que ir implantando na cidade justamente nessa... Como é que se diz? Visando essa população. Visando essa população, exatamente. Vereador, como é que você se encaixa hoje na Câmara? Você está no 3º mandato, como é que é o relacionamento com os vereadores? E esse momento é um momento diferente do que você viveu lá no seu 1º mandato, né? Eu queria que você fizesse essa análise para a gente. Como é que é? Primeiro mandato, e eu vou te contar uma particularidade aqui, que quando eu fui para a Câmara, antes de ir para a Câmara, o Bertaioli na época me chamou e ele falou, você está indo para a Câmara, primeira coisa que você tem que fazer quando chegar lá, respeita quem já está lá. Foi a primeira coisa. E eu segui isso à risca, entendeu? Ele falou, respeita quem está lá, porque se ele já está lá, ele tem os motivos, tem os eleitores que o levaram até lá. Você está chegando agora, então você respeita quem já está lá, que daqui a pouco você vai conquistar o seu espaço e vai desenvolver o seu trabalho e ninguém também vai te incomodar. Isso é fato, e é o que aconteceu. Eu tenho amizade com todos os vereadores, é claro que você às vezes tem afinidade mais com um do que com outro e tudo mais. Mas eu tenho uma relação muito boa, inclusive com o Edu Igas, com a Inês. Diferenças ideológicas sim, à parte, né? Mas a vida inteira vai ser assim. Eu venho de movimento de bancário, eu já fui sindicalista. Entendeu? Então a gente embate sabe, sempre vai haver. Vai haver, e divergência também, até por isso que você lá, ou vota sim ou vota não, Exato. entendeu? Você não é obrigado a concordar com tudo, né? E assim é. Mas eu acho que sempre com respeito. Você viu que eu tô agora já deve ser... acho que eu sou o vereador que já mais vezes foi primeiro secretário. É verdade. Teve um mandato tampão, eu falo que é um mandato tampão, que o pastor Carlos Evaristo era presidente, o Clodoaldo era o primeiro secretário, mas daí ele foi ser secretário de Indústria e Comércio na prefeitura. Comércio, é verdade. Aí daí, você assumiu. automaticamente eu assumi, até porque os vereadores, não, o Edson, e foi. Depois, acho que foi o Pedro Comura, eu automaticamente fui primeiro secretário. Veio o Sadal Sakai depois. Depois, eu acho que eu fiquei algum mandato fora da primeira secretaria. Veio o Farofa. Agora eu estou com Farofa de novo, mais 2 anos. 2 anos. E eu gosto, de fato, de fazer a primeira secretaria. Você consegue ter uma visão geral da Câmara, né? Você pauta o que vai para a sessão. E essa discussão dos projetos, das moções, dos requerimentos, antes e depois, esse trabalho é seu, vereador? Nós temos um colegiado de líderes que se reúne toda terça-feira, após a sessão da terça-feira, a gente se reúne para definir, conversar sobre os projetos, né? Então, cada líder do seu partido depois conversa com os vereadores do partido. Existe essa discussão, sim. Então, você acredita que hoje a Câmara está num momento muito bom, com exceção desses probleminhas, né? Sim. Mas num momento muito bom de entendimento entre os vereadores? É o melhor momento? O presidente Farofa tem conduzido muito bem a administração da Câmara Municipal. Talvez, tirando esses probleminhas que aparecem, né? Mas se você vê, no geral, ela está calma. É uma Câmara que está caminhando junto com a prefeita, apoiando tudo que vem do Executivo. Às vezes vem alguns pedidos, se a gente consegue acelerar algum projeto, se são realmente projetos importantes, às vezes são recursos. Se você não agilizar, você pode perder. Então a gente tem toda essa parceria com o Executivo. Ontem mesmo a gente aprovou um projeto até de um dia para o outro. Por quê? Porque era recurso para comprar mais 2 viaturas da Guarda Municipal. Então, são projetos que você... é importante. E você tem que acelerar. Então essa parceria existe e o Farofa realmente tem conduzido muito bem a Câmara Municipal. E se for algum projeto que não vai de encontro ao que a Câmara gostaria que fosse, vocês são capazes de votar contra a administração municipal?
se discute bastante isso, né, principalmente nas reuniões de líderes, mas por enquanto não aconteceu nada. Às vezes o vereador se discute, vamos apresentar uma emenda, então aqui, tudo isso é discutido, né? Ajustes. Sim, ajustes, claro, claro. E também tem essa compreensão do executivo, né? A prefeita Mara e o Theo, em todos os dias, onde você vai em evento, ela tem um respeito muito grande pela Câmara Municipal. Em todo evento, ela está, sabe, falando do trabalho dos vereadores, do trabalho em conjunto. E isso Verdade. Hoje fomos para Sabaúna de manhã, né? E estamos exatamente. falando de uma semana antes, mas houve um evento lá no distrito de Sabaúna, onde foi implantado aí a reforma, na verdade a implantação Implantação da de rede toda a de rede coleta de de coleta de esgoto, esgoto, uma reivindicação da população lá de antiga, 40 40 anos, anos. né? E estava o senhor, estava o vereador Pedro Comura, E o estava o Farofa. vereador Farofa, e sempre muito bem lembrados pelo Sim, executivo, né? Muito e o celebrados. presidente valoriza muito, né? Por exemplo, outro dia teve um evento que a prefeita anunciou a reforma em 29 escolas, né? Tinha um número maior de vereadores, né? E o Farofa, quando foi fazer a fala, né, em nome da Câmara, ele chamou todos os vereadores, né? Porque é uma maneira de você valorizar Exato. também o trabalho dos vereadores, porque eu sempre falo, né? Nós somos a porta principal. Quando a pessoa lá, de qualquer bairro da cidade, tem algum problema, a primeira pessoa que ela lembra é de um vereador. Se é o que ela votou, se é o outro, é o que mora no bairro, enfim, ela vai lembrar de um vereador. Então, os assuntos chegam primeiramente para o vereador, Com né? certeza. Então, nós somos esse elo da população com o executivo. E o seu reduto eleitoral sempre foi a Ponte Grande, né, vereador? Eu tenho, eu tenho votos praticamente em todas as zonas da cidade, né? Zero, em algumas até zero. Ali, até porque eu sou do Jardim Araci, Jardim Araci muito próximo da Ponte Grande, tem uma ligação grande, às vezes a pessoa tem família na Ponte Grande, Jardim E Araci, cresceu lá, né? e eu sou de lá, eu acabei de sair de lá para vir para cá agora, né? Tava lá. Então ali eu tenho um pouco mais de voto, mas tenho votos em outros lugares, em quase todos os bairros da cidade, né? Você acaba. Você é vereador da cidade, né? É claro que o pessoal daquele bairro, Ponte Grande, Adraci, te procura mais, porque tem acesso, sabe onde que minha mãe mora? Vai lá falar Pergunta. com a Dona Isaura. Dona Isaura, ó. Não, eles veem meu carro lá, sempre aparece alguém, é normal. Você é público, é dessa maneira, não tem jeito. Se você fez a opção, né? Você decidiu, se é uma pessoa pública, você é uma pessoa pública de domingo a domingo. E seu partido PSD, do Gilberto Kassab, né, uma grande Sim. proximidade com o PL, né? Quais são suas futuras pretensões políticas? Vai permanecer vereador por mais tempo? Pensa aí em ser deputado? Porque existe também uma necessidade de ascensão na política, né, vereador? Sim, mas assim, eu costumo sempre responder, eu fui eleito para ser vereador e vou cumprir os 4 anos de vereador. Isso Então tem já mais 2 anos de vereador. tem até mais, né? Porque 3, né? tem mais 3, É mesmo, é 28. esse final e mais 3 anos, né? E eu acho que isso é coisa minha, né? Nada contra quem de repente no meio do mandato sai candidato a um outro cargo, né? Porque como a eleição aqui no Brasil não é unificada, né? Então não coincide os mandatos. Então, se o cara é vereador, a pessoa é vereador e quer ser candidato a deputado, ele tem que sair na metade do mandato, né? Mas hoje o que eu respondo é que eu vou cumprir o meu mandato até o final. Entendo sim a necessidade da cidade, da região, ter candidatos próximos, sim, que tragam recursos para a cidade, que tenham um olhar diferenciado para a cidade. Hoje não dá mais para você falar só da cidade, porque a cidade não é isolada, né? Verdade. É uma cidade praticamente depende da outra, né? Então eu acho importante que a gente tenha representantes da cidade e da região para estar representando todo o Alto Tietê. Acho muito importante. E estão muito conectadas, né? A gente tem o Condemate hoje, a gente tem outras cidades que estão se desenvolvendo e os prefeitos estão se falando e um torcendo pelo desenvolvimento da outra cidade, que é uma coisa boa para toda a região do Alto Tietê, né? E tem muitos projetos, né, que o Condemate traz que você consegue atender as cidades, né? E isso é importante, você atende a região. Vamos supor, qualquer equipamento da área da saúde que pode estar em Mogi, mas ele pode estar atendendo as cidades da região, né? Isso acontece com a ACD, por exemplo, de Mogi, né? Isso acontece com a ACD.
Mogi sempre teve esse papel, né? Mas agora a gente está vendo o desenvolvimento, por exemplo, de Suzano, Sim. de Itaquaquecetuba, que estão criando seus próprios equipamentos e aquela população daquela cidade permanece lá, né, vereador? O Bertara sempre falava, né, que para melhorar a saúde de Mogi, na época, ele falava que precisava melhorar a saúde de Suzano, de Itaquá. Por quê? Porque se a saúde lá tá bem, o pessoal de lá não vem usar a saúde de Exato, Mogi, né? E é o que exato, tem acontecido. Eu exato. lembro que acontecia muito em Bertioga, né? O pessoal de Bertioga subia para usar a UPA do Oropó. Verdade. Hoje diminuiu, por quê? Porque a saúde de Bertioga também Também melhorou. melhorou, né? Então, a melhora tem que ser para todos, né? Se cada cidade se preocupar com a saúde da sua cidade, com a educação da sua cidade, todo mundo vai ter uma saúde de qualidade. É isso que eu acho importante. E outra coisa, falando de política, o que eu tenho visto também é que o espaço para as mulheres tem aumentado muito, né? Eu tenho visto o trabalho dos fundos sociais da região, eu acho que nunca teve tanta visibilidade quanto tem hoje, né? Eu acho muito importante, porque a maioria dos fundos sociais, aí, quase 100%, comandado ou pelas esposas dos prefeitos ou por uma mulher, né? E isso tem ganhado uma visibilidade muito grande. Eu acho que a valorização, e isso vai acontecer na política também. A gente pode citar, né, mais uma vez, a primeira-dama de Itaquaquecetuba, a Mila A Boigues, Mila, e aqui em Suzano também a Débora Débora, a Rafuíche, Clau, a Clau Clau Camargo, Camargo em Arujá, a Mayra tem a saído muito Mayra. bem em Mogi, a Mayra Cruzados tem saído muito bem aqui na cidade, sabe assim, um trabalho sério e dando visibilidade também ao trabalho, né? Eu acho que é isso que é importante. Eu sempre admirei muito o trabalho do Fundo Social, até porque o período que eu estava na secretaria, os 8 anos, eu também ajudei a Mara no Com Fundo certeza, Social com os certeza. 8 anos, né? Então eu tenho um carinho muito grande. Eu acho que você está muito mais próximo da população, né? E eu vejo que isso vai refletir politicamente também. O trabalho das mulheres vai refletir politicamente agora nessa próxima eleição. Precisamos de muito mais mulheres na política, é Eu verdade. acho, nós, por exemplo, nós somos em 23 vereadores, nós somos 4 Quatro mulheres. mulheres. Tomara que na próxima tenhamos mais mulheres. A mulher tem sensibilidade, né, para algumas coisas que de repente a gente não tem, né? Eu avalio isso muito na Câmara, né? Eu acho que a vereadora Priscila tem feito um excelente trabalho, né? Uma vereadora muito ativa, né? É, É o primeiro mandato dela, mas sempre propondo sim. coisas, sempre levando Na cursos, sempre. verdade, assim, ali na Câmara, as 4 são muito ativas, né? Cada um no seu segmento. A Malu mais na A Malu juventude. acabou de ser líder agora do Sim. PL Jovem, a A gente Malu viu ligada aos jovens, a Fernanda na causa na causa animal, animal. a Priscila com a experiência que ela tem de educadora, a Inês Paz, então, com essa experiência toda da educação, do magistério, do sindicalismo, enfim, são realmente mulheres que fazem a diferença na Câmara Municipal. Só somam, né? Exatamente. Vereador, vamos voltar para a política. Você está feliz com o seu partido, PSD? Pensa em trocar? Não Se vier uma penso. proposta bacana agora para concorrer, não dá uma balançada assim? Não, trocar de partido não passa na minha cabeça. Eu tô desde o início, né? Porque era PFL, virou DEM e depois virou PSD. Eu tô sempre no PSD. Como é que é o diálogo dentro A, do a partido? liderança, né, do Kassab, o Bertaioli, que agora está num outro cargo, mas sempre foi o nosso líder dentro do partido também, os vereadores, enfim, é uma relação. Assim, a gente viu o quanto o PSD cresceu, né? Olha quantas cidades hoje no estado de São Paulo. Acho que é o partido que mais administra cidades no estado de São Paulo. O Kassab, eu fico impressionado com o poder de articulação que o Kassab tem, né? É impressionante. Hoje o Kassab é um dos maiores líderes do país. É o Kassab, é o Valdemar, né? Que são os dois maiores líderes partidários do país hoje. Então, vereador, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso AtoCast. Muito obrigada. Foi um papo muito legal, muito esclarecedor, muito gostoso, viu? E se você quiser acompanhar, você fique ligado nos nossos canais no YouTube, no Instagram, AtoCast. A partir da semana que vem tem mais bate-papo para você. E eu espero você até lá. Muito obrigada, vereador. Eu que agradeço o espaço, adorei a conversa e você que está aí me acompanha pelas redes sociais também. Muito É obrigado. isso. Obrigada. Até a próxima.